Diário da Manhã. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Você acompanha aqui o Diário da Manhã na TV e Rádio Assembleia. Agora são 9 horas aqui em São Luís. Hoje é dia 27 de março, sexta-feira, dia movimentada na Assembleia Legislativa do Maranhão. E a gente vai agora ao plenário conversar com a repórter Milena Dutra, que tem as informações sobre o que aconteceu durante a semana aqui no Parlamento Estadual. Milena, bom dia. Ainda não. Olá, muito bom dia, Ismael. Bom dia a todos que nos acompanham. Sexta-feira chegou. Foi uma semana bastante produtiva aqui na Assembleia Legislativa. Durante as sessões, repercutiu a criação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar supostas irregularidades do vice-governador Felipe Camarão. Isso foi um grande destaque durante a semana aqui na Assembleia Legislativa. Tivemos sessões solenes, várias sessões solenes, e aí, sessão plenária somente na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia e a Rádio Assembleia, acompanhando tudo. Uma ótima manhã, um ótimo final de semana a todos. Eu volto na próxima. Obrigado, Milena. E agora a gente vai acompanhar como é que foi a última sessão plenária da semana, realizada ontem, quinta-feira, aqui no Parlamento Estadual, com a presença dos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Vamos acompanhar. Na última sessão plenária da semana, a deputada Mical Damasceno fez críticas ao projeto de lei que tramita no Senado, que criminaliza a misoginia. O deputado Carlos Lula se manifestou contra a instalação da CPI na Assembleia Legislativa para investigar suspeitas de envolvimento do vice-governador do Estado, Felipe Camarão, em suposto esquema de lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública e movimentação financeira atípica. E o deputado Antônio Pereira, vice-presidente do Parlamento Estadual, se defendeu ao ser criticado pelo deputado Carlos Lula quanto à manifestação de apoio à instalação da CPI. O deputado Rodrigo Lago parabenizou o reitor do IFMA, Carlos César Teixeira, por transformar o IFMA de Colinas em campus. E na ordem do dia, destaque para a aprovação do projeto de lei de autoria da presidente Iracema Vale, que institui o Observatório Maranhense do Feminicídio e das Tentativas de Feminicídio. E olha, a informação importante, a Justiça do Maranhão autorizou a saída temporária de 739 presos no regime semiaberto da Grande Ilha, São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, durante a Semana Santa e o feriado da Páscoa. Do total, 715 são homens e 24 são mulheres. Os presos beneficiados serão liberados a partir das 9 da manhã, das 9 horas do dia 1º de abril, e devem retornar aos presídios até às 18 do dia 7. A decisão é do juiz titular da primeira vara de execuções penais da comarca da Ilha de São Luís, Francisco Ferreira Lima. O documento foi enviado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. As unidades prisionais devem comunicar à Vara de Execuções Penais, a VEP, até o dia 10 de abril, sexta-feira, a lista com os nomes dos presos que não retornaram. A saída temporária prevista na Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, do artigo 122 ao 125, e podendo ser concedida a condenados que cumprem pena em regime semiaberto, que destina-se para condenações entre 4 e 8 anos, não sendo casos de reincidência. É importante ressaltar que esse daqui o que o juiz faz aqui é apenas o cumprimento da legislação que já existe, né? Não é uma decisão à toa, é uma decisão baseada na lei e por isso deve ser cumprida. E chegou no período do direito dessas pessoas de retornarem às ruas nesse espaço de tempo, tá bom? Outra informação aqui, São Luís recebe nos dias 16 e 17 de abril a caravana do programa Fomentando a Cultura, iniciativa que reúne fazedores e trabalhadores da cultura do Norte e Nordeste para atividades de formação, troca de experiências e articulação. O encontro será realizado no auditório do SESI Casarão, no Centro Histórico da capital maranhense, e deve reunir artistas, produtores culturais, coletivos, organizações sociais e grupos tradicionais que atuam na preservação das manifestações culturais do Maranhão. A mobilização local é feita pela FOIS, plataforma voltada ao fortalecimento da cultura pan-amazônica e a difusão de produções audiovisuais da região.
A iniciativa atua conectando artistas, coletivos e organizações culturais, ampliando a circulação de narrativas da Amazônia e de outros territórios da América Latina. É isso aí, a gente vai observar, ver agora como é que fica a previsão do tempo aqui em São Luís com a Ananda Fontinelli. Bom dia para você que está nos assistindo no Diário da Manhã, sexta-feira chegando com aquele clima bem característico do nosso período chuvoso aqui no estado. Calor, umidade e possibilidade de chuva a qualquer momento. Vamos conferir como fica o tempo na capital e em outras regiões? Olha só, antes da gente começar, o alerta continua. O Instituto Nacional de Meteorologia segue indicando volumes significativos de chuva em várias áreas do estado. É importante manter a atenção, principalmente em locais mais vulneráveis. Em São Luís, o dia começa com sol entre nuvens, o que já deixa o clima um pouquinho abafado desde cedo. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e a previsão é de pancadas de chuva entre a tarde e a noite, podendo vir com mais intensidade em alguns momentos. A mínima é de 25, a máxima chega a 31 graus. Já na Raposa, o cenário é bem parecido. Amanhã também começa com sol e muitas nuvens, trazendo aquela sensação de abafado. No decorrer do dia, a chuva aparece em forma de pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde, e vai para a noite. Os termômetros ficam entre 25 e chegam até os 30 graus. E para a gente encerrar em Nova Olinda do Maranhão, o calor predomina desde as primeiras horas do dia. O tempo segue quente e úmido, com sol entre nuvens, mas tem previsão de chuva ao longo da tarde, podendo vir acompanhada de trovoadas. As temperaturas ficam entre 24 e, olha só, chegam até os 32 graus. Então, o resumo dessa sexta: calor, tempo abafado e pancadas de chuva típicas da estação, aquele combo que a gente já conhece bem por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações na Assembleia em Foco, primeira edição. Até lá! Agora a gente vai, depois da vinheta, a gente vai para uma entrevista com Carlos Serginho, conselheiro tutelar aqui de São Luís. A gente volta já já com mais informações e com os questionamentos para o conselheiro. Entrevista. Eu já tenho teu... Nós vamos ver só uma correção. Um momentinho. Que eu não estou mais conselheiro. Sim. Atualmente, eu sou membro da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da OAB. Sim. E coordenador adjunto da Associação de Conselheiros Estelares do Estado certo. do Maranhão. Tá gente, bom dia de novo. A gente está aqui com o Carlos Serginhos. Ele é o coordenador adjunto de Assuntos Políticos Institucionais e Relações Públicas da Associação de Conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Maranhão, não é, Serginho? É isso? Seja bem-vindo aqui ao programa Diário da Manhã da Assembleia Legislativa. Eu estou honrado, né? Muito honrado mesmo, por ter te reencontrado. Muito obrigado. Reencontrei o Álvaro Luiz, né, também, que é o repórter nosso repórter feliz. E assim, estar aqui na Assembleia Legislativa, no sistema de comunicação, é extremamente importante, porque é um espaço em que a gente pode fazer com que as nossas informações cheguem nas pessoas, cheguem naqueles, né, no qual precisam entender o que é e o que podemos fazer para melhorar uma sociedade justa, igual e fraterna. Serginho, a lei ela vai sempre se modificando à medida que a sociedade vai avançando, e agora chegou uma modificação com o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Bora falar sobre isso. O que muda a partir de agora? O que já está em vigor? O que vai mudar? Assim, a lei ela é de 2025. Ela é de 17 de setembro, né, de 2025. E ela entrou em vigor 17 de março de 2026. Esse estatuto, ele não muda o estatuto de 1990. Ele é um complemento, acrescenta, né, e acrescenta, né? É exatamente, né, porque tu bem falaste, e aí sabiamente, a nossa sociedade ela é holística. E aí a gente tem, atualmente, crianças nativas digitais, adolescentes digitais, e nós analógicos digitais, porque nós não nascemos, né, com... A gente está aprendendo, né? Aprendendo, né? E nesse sentido, a gente entende que a lei ela veio, né, justamente, né, para
complementar, né, como você bem falou, acrescentar, viu? E ao mesmo tempo ela veio dizer que crianças e adolescentes terão um controle, que os pais, né, possam, né, estar tendo esse controle, e que um dos grandes ganhos, né, que eu vi na lei é a questão das plataformas. As plataformas, né, serão cobradas, né, caso, responsabilizadas. Né, responsabilizadas, inclusive elas podem ficar sem funcionar por conta de permitir que crianças e adolescentes possam acessar conteúdos nocivos, né? Serginho, aqui em São Luís, o que é mais comum no trabalho dos profissionais conselheiros tutelares e dessa rede de apoio que trabalha com crianças e adolescentes aqui no estado? O que é mais comum em relação à internet? O que é mais grave que vocês observam? São situações? Assim, eu lembro, né, que quando eu fui conselheiro tutelar, eu fui conselheiro tutelar de 2004 a 2007, 2007 a 2010, né? E atualmente sou servidor público, né, e sou membro da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da OAB, que é um outro espaço, né, que faz com que a gente, né, possa assegurar, garantir e fazer valer os direitos humanos intransferíveis de crianças e adolescentes, que não são os nossos adultocêntricos, mas sim delas. Então eu vejo que de 2004 para cá, houve um número muito grande de acesso de crianças e adolescentes, né, no âmbito das telas. E aí a gente pode ver isso na nossa própria casa. Porque hoje se não der um celular para uma criança, entendeu? Ela de 10 anos, a exemplo, né, como na minha casa tem, né, elas se revoltam. Porque os outros têm, ela não tem. Fica fazendo a comparação porque o coleguinha tem, né? Tá? Então, assim, não é que os pais irão vetar o uso de celular dessas crianças. Mas eles vão ter o controle, né? E os celulares dos pais têm que estar linkados com os celulares dos filhos para ter os controle, né, dos que os filhos estão acessando, né? E aqui em São Luís... Antes não existia isso, né? Antes não existia isso, não existia. E antes Sim. Antes da lei, os pais já poderiam fazer isso, porém não faziam. Agora, lei é lei não se discute, lei é para se cumprir, né? E com a lei 15.211, né, de 2025, de 17 de setembro de 2025, veio justamente fazer com que não só os pais, mas os professores, né, possam ter esse diálogo, né, com os pais, o sistema de justiça, os equipamentos, os conselhos tutelares. E aí eu trago algo, né, que é bastante interessante, Ismael, é a questão da formação, da capacitação para os analógicos digitais. Porque os professores também são analógicos digitais. Porque tem professor de 300 anos aí, né, que a gente e que não sabe, tem medo, né, do celular. E é um equipamento que chegou e ficou. E vai ficar. E vai ficar. E nós, enquanto operadores de direito, né, na área da infância, é uma das coisas que, inclusive, eu estou preparando um guia, né? Sim. Enquanto associação de conselheiros, e um guia mesmo, eu digo até para eu mesmo, né? Conduzir essa dinâmica familiar, né? Porque nós precisamos disso. E após Covid-19, porque durante a Covid-19, qual foi a forma que as crianças tiveram e adolescentes de ter aulas? Digital, não foi isso? Nas escolas, né, todas as crianças, né, tinham que ter celulares, né? Eu sou servidor público, né, e da assistência. Eu lembro, né, que as mães, né, iam no CRAS, elas iam, né, com ansiedade para que elas pudessem receber o Bolsa Família para comprar um celular, né, para o filho, certo? Então, assim, pós-Covid-19, ficou essa febre. As crianças continuaram com o celular,
Sim. né? Acessando todos os tipos de conteúdo, porque, veja bem, a gente tem uma falsa ideia de que a criança em casa ela está segura. Sim. E não Com está celular, segura. não. Também não, né? Pois é. Então, aí a criança, o adolescente, vai para o quarto. Essa criança e adolescente, ela tá. As portas da sua casa estão fechadas. Mas a porta da internet não. O mundo todo está no celular. O mundo todo, né, está no celular. Isso permite, né, que essas crianças e adolescentes se comuniquem com pessoas desconhecidas, com jogos tipo Roblox, né? Que isso é importante a gente citar. Serginho, o celular ele já se tornou o principal espaço de risco, então, para crianças e adolescentes, porque antigamente a gente tinha a ideia de que, não vai ficar na rua. Claro, tinha as particularidades das ruas, brincadeiras, e envolvimento com outras situações que não são legais, né? Mas dentro de casa é possível ter acesso a todas as ilegalidades e prejuízos emocionais, de todo tipo, até financeiro, né? Porque crianças às vezes utilizam cartões dos pais em aplicativos de jogos, e isso também gera prejuízo, né? Não é só mais a rua, o problema está em casa e com o celular. Então é preciso que os pais tenham esse controle em relação a isso também. Pois é, e assim, é importante, tu bem falaste, né? E aí, sabiamente, né? Porque nesse estatuto digital, que não revoga, Complementa, não revoga. que não revoga, né, o Estatuto de 1990, de 13 de Ajusta a realidade julho, que a gente está passando. Né? exatamente, de 1990, viu? Não revoga, é importante entender isso. Ele tem 41 artigos e ele tem 16 capítulos. Sim. E vários parágrafos e alíneas, né? E aí, é importante citar que ele veio, né, para dizer, Ismael, existem outras formas de violações de direitos humanos que estão acontecendo e talvez esteja acontecendo no seu lar, no seu ambiente, né? E aí, o que fazer? Quais medidas que precisam ser aplicadas? Quem contactar diante, né, de uma suspeita ou confirmação de uma violação, né, nas redes sociais. Aí vem a importância dos conselhos tutelares, vem a importância do Ministério Público, das promotorias, vem a importância do sistema de justiça, ou seja, a rede de apoio toda a rede de apoio ela precisa estar capacitada, habilitada para criar fluxo de atendimento. E eu recentemente conversava com o Dr. Márcio Tadeu, né, que tu conhece, sim, né, Dr. também. Márcio, excelente. Que Um abraço, Dr. Márcio. Que para mim é um ícone da infância e Sim, aprendi sim, muito com ele, citações de artigos, incisos, parágrafos, essas coisas. Enciclopédia Ele é uma do direito das crianças e do adolescente aqui no Maranhão, uma referência no Brasil, inclusive. No Brasil, com artigos internacionais, detalhe. Então assim, eu tenho assim, ele como uma referência, como um consultor. Ele é um promotor do Paraná, doutor Murilo José de Giacomo, né? Excelente também. E o doutor Gleudson Malheiros, né, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, né, e Adolescência, né? Que eu até sugiro, né, sim, trazer essas pessoas aqui para esclarecer para a sociedade, para esse corpo, né, aqui da Assembleia Legislativa, né, da importância de se discutir mais essa pauta das infâncias e das adolescências. Por que eu falo das infâncias e das adolescências? Porque nós não temos só uma infância. Nós temos a infância quilombola, nós temos a infância ribeirinha, nós temos a infância que muitas vezes estão distantes, indígena, a exemplo, né? E que também a internet já chegou lá, o celular já chegou lá, né? E também elas podem em algum momento serem vítimas de violências, né? Então é importante trazer à baila essa discussão em relação às infâncias, Ismael, porque a gente precisa entender que esse direito da criança e do adolescente, ele é para todas as crianças brasileiras, independente de localização, situação, se é quilombola, se é indígena, sim, todas. Sim. Agora, claro que precisamos respeitar as particularidades culturais, né? De cada uma. De cada uma, né? Mas também na ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Porque eu não vou, de repente, aprovar algo que esteja acontecendo numa população indígena que vai de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma questão de buscar mecanismo, né, para que essa população entenda que existe um Estatuto da Criança e do Adolescente que garante os direitos humanos intransferíveis de crianças e adolescentes, que não são os nossos adultocêntricos, mas sim delas, para quem esse direito está destinado. Serginho, o que mais preocupa vocês? É a exposição, aliciamento, violência, saúde mental? Olha... Ou tudo? Assim, nós enquanto radar, né, filtro, Sim, né, sim, que a sim. gente, no dia a dia, a gente percebe que hoje, Ismael, nós temos um problema mundial, brasileiro, que é a questão da saúde mental. A neurociência, né, ela já Sim. fala sobre isso, né, da saúde mental de crianças e adolescentes, né, que realmente tem sido algo assim tremendo. As crianças, elas piram quando é tirado, né, o celular delas. As crianças, elas ficam num estado totalmente de revolta, de querer quebrar tudo dentro de casa porque aquele celular foi tirado delas. Aí o que falta? O que a gente percebe que falta? Uma rotina, né, que deve ser imputada pelos pais desde cedo. Comprou um celular, mas nós teremos rotina. A rotina é essa, entendeu? Você sabe que você tem horário para escovar os dentes, acordar, escovar os dentes, ir para a escola se estudar pela manhã. Vai ter horário de 2 horas, né, para você, quando você retornar, 2 horas para você acessar o celular. Pode intercalar 1 hora de manhã, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, sem passar das 21 horas. Tem que criar rotina para essas crianças, senão elas ficam de forma de qualquer jeito. É uma agenda diária com agenda responsabilidades. Sim, claro que não pode privar do celular, porque isso fica mais chato ainda. Não Mas pode. É importante ter um tempo limite para se usar. E não é o detalhe, dia todo. não é o dia todo. Não é o dia todo, né? Porque a neurociência, ela explica, né, o tempo, né, que uma criança, de acordo com a sua faixa etária, né, precisa estar utilizando, né, esses celulares, tá bom? Eu acho que uma pessoa, eu não sei se ela já veio aqui, a doutora Flávia Valéria, ela é excelente, né? Ela é promotora de justiça, ela é neurocientista, ela é professora. E eu sempre convido ela para meus eventos, meus encontros de conselheiros tutelares. Inclusive, eu estarei convidando ela para um encontro de conselheiro tutelar em Estreito, né, Maranhão, que vai reunir o estado do Maranhão todo. É um encontro estadual, no qual a gente vai estar trazendo como pauta os direitos humanos de crianças e adolescentes. E esse é um direito humano da criança e adolescente, né, de ter acesso, né, às redes sociais, mas com responsabilidade. E que os pais possam estar atentos, porque nessa seara de responsabilidades, os pais são principais atores, né, que precisam estar atentos. Eu queria perguntar sobre isso, Serginho, no caso dos pais, quando eles perceberem algum eventualidade que identifica uma situação de perigo online, qual deve ser o procedimento? Procurar de imediato o Conselho Tutelar? Qual é a orientação de vocês? Tem o Disque 100, que é o Disque Sim. Nacional, mas tem os conselhos tutelares, né, em todo o Brasil. No estado do Maranhão não é diferente. Eu posso dizer, sem medo de errar, que hoje o Maranhão ele tem toda a cobertura, né, de conselho tutelar. Todos os municípios têm conselhos tutelares. Sendo que São Luís, né, tem 10 conselhos tutelares, São José de Ribamar tem 2, Pastor Limiar tem 2, né, e outros municípios tem 2, Imperatriz também tem 2. Conforme a quantidade da população, é delimitada a quantidade de conselheiros, né? Conselheiros tutelares, né? Inclusive, foi uma lei aprovada aqui nessa casa, tu lembra, né? Sim. Que os conselheiros tutelares vieram para dentro da casa, né? Fazer mesmo, né? Não bater panela, né? Uhum. Mas fazer gestão institucional, né? Para que a coisa acontecesse, né? E nós somos desses, né? Quando a gente quer, a gente vem para cima. Se reúne, vai e corre atrás. Corre atrás, né? Então, assim, isso é importante, essa tua colocação, porque, assim, volto a repetir, a maioria dos pais são analógicos digitais.
E as crianças já nascem, né, com o digital, né? Ou elas veem alguém clicando, né? Sim. Ou os pais mesmo fazem questão de dar para que aquele celular seja uma babá eletrônica, né, para aquela criança, né? Eu estou falando isso com propriedade, Sim. porque é a realidade que a gente vê, né? Inclusive em nossas famílias, né, a gente vê isso, né? Então, assim, é acionar o Disque 100, Sim. acionar os conselhos tutelares. Em São Luís tem 10, depois eu posso até te passar, né, tal. Mais perto de sua casa, procurar. É fácil de localizar no Google. Pode procurar uma associação, uma ONG, uma organização da sociedade civil organizada. O Disque 100 é gratuito, pode ligar de qualquer número de Sim, celular. exatamente, né? E aí, hoje também, a gente também pode contar com a questão das divulgações, né, nas redes sociais, né? Eu penso que uma ferramenta muito importante, né, é o celular, né? São as redes sociais, mas uma coisa que eu volto a repetir, os pais precisam estarem habilitados para perceber o que os filhos estão acessando. E nesse contexto, na instituição que eu faço parte, no bairro de Fátima, na Associação Carente São Benedito do bairro de Fátima, nós estamos preparando um guia para os pais. Porque como a gente tem reuniões, né, com os pais, e aí a gente vai estar tratando sobre essas questões, sobre a importância deles, dos pais, fiscalizarem seus filhos, acompanhando todos os conteúdos, né, que eles estão acessando, né? Saber se eles, né, estão habilitados, né, naquelas plataformas que seja, né, para a tareidade deles, entendeu? Porque é interessante a gente saber, porque o ECA digital, ele traz a questão da etariedade, ele traz a questão do reconhecimento facial, se bem que eles já estão burlando, né, essa questão, em relação à questão da questão do reconhecimento facial. As próprias crianças e adolescentes, eles estão burlando isso. Como, Ismael, eles colocam, inclusive, né, uma foto de um adulto, né? E aí naquela questão do reconhecimento facial, e o reconhecimento facial aceita, aí ele diz que tem, aí ele coloca a idade dele 30, 40 anos, tá entendendo? Já estão burlando, né? Estão mais espertos com a própria lei. Serginho, para terminar aqui nossa conversa, qual o principal alerta para quem tem criança ou adolescente em casa? O que você recomendaria como profissional que já trabalha há tanto tempo com crianças e adolescentes aqui no estado? Com esse ECA digital a partir de agora? Com o ECA digital, né, como eu bem falei, ele está digital, né? Ele está digital aí para todos, né? Ele está digital, né? Então, assim, o principal alerta é que pais, famílias, mães, avós, porque eu coloco avós, porque tem muitas crianças, né, que são criadas, né, com a avós, né, meu amigo, né? Então assim, tios, tias, fiquem atentos. Se tem dúvida, fale com o vizinho. Se tem dúvida em quem acionar, ligue para o Conselho Tutelar, ligue, né, para Disque 100. É só discar 100, né, e você vai ter, com certeza, uma resposta. Mas o Disque 100 é uma ferramenta importante, porque é nacional. E, Ismael, sem medo de errar, se ligar para o Disque 100 vai encaminhar para o Conselho Tutelar do município. Aqui em São Luís a gente recebe muito. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui, assim, para os pais, é que eles possam estarem, na verdade, conversando com os filhos. O diálogo sempre é muito importante, entendeu? O diálogo estabelece regras, limites, estabelece também as possibilidades, né, dos acessos, né,
ou não de determinada plataforma, tá bom? E assim, e agradecer, sobretudo, né, aqui, o carinho de vocês, né, e por ter te reencontrado. Reencontrei também meu amigo aqui, Lá ó. do bairro de Fátima. Meu amigo aqui, pois é, eu até dei entrevista para ele, né, Adilson, né? Então, assim, a gente precisa falar mais sobre o ECA Digital, viu? Uma outra coisa, precisamos falar mais sobre o ECA Digital. Já falei quantos artigos tem, quantos capítulos tem, certo? Porque é importante a gente, né, entender o que o ECA Digital traz e responsabilidades que ele imputa à família, às empresas, né, aos órgãos de proteção de direitos de crianças e adolescentes. E outra coisa, é importante baixar, quem tiver interesse em saber um pouco mais, vai lá no Google, no site do Planalto e baixa essa atualização do ECA Digital. Carlos Sérgio, o Serginho é nosso querido aqui, eu queria te agradecer pela participação aqui. Eu falo demais, perdão. Não, tá excelente, você explica bem. Coordenador adjunto de Assuntos Políticos e Institucionais e Relações Públicas da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Maranhão. Serginho, seja muito bem-vindo sempre que você quiser aqui no Diário da Manhã, em qualquer serviço aqui do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Você é um querido aqui e muito obrigado por suas informações. A gente pode divulgar esse evento de estreito que vai acontecer? Sim, vai ser quando? Mas eu quero em outro momento. Pode vir aqui, avisa, conversa com o Francisco e a gente alinha aqui. Porque assim, esse evento de estreito, ele tem um caráter estadual, né? Estadual. Então, assim, é importante, né, Gilson, né? É importante, né, que a gente possa, né, quanto mais pessoas e mais atores do sistema de garantia tiverem, tanto é que dessa vez a gente está convidando também os conselheiros municipais de direitos de crianças e adolescentes, estamos convidando também assistentes sociais, profissionais da assistência, da educação e da saúde. Pois você já está agendado aqui para vir conversar com a gente sobre esse evento aqui dias antes de seguir para Estreito. Tá, beleza. Tá bom? Então. Obrigado mais uma vez por sua participação. E agora a gente vai... ontem teve sessão solene aqui na Assembleia Legislativa e o homenageado foi Rogério Portugal. A gente vai acompanhar a matéria e ver como foi essa homenagem aqui no Parlamento Estadual. A sessão solene foi para homenagear o tabelião de protesto do 6º Tabelionato de Protesto de Curitiba, o senhor Rogério Portugal Bacelar. Ele foi agraciado com a medalha Manuel Beckmann por meio de proposição do deputado estadual Arnaldo Melo, que destacou a atuação do homenageado em prol do Maranhão, especialmente no que diz respeito à regularização fundiária. É um cidadão que tem prestado grandes serviços à categoria dos cartorários do Brasil como um todo. E aqui no Maranhão, ele tem tido referências de todos aqueles que trabalham nessa área de regularização. E exatamente esse trabalho que os cartorários têm procurado fazer com o apoio, inclusive, desta instituição que ele preside, que é exatamente modernizar o sistema, digitalizando e trazendo novas técnicas para que os cartorários possam oferecer um serviço de boa qualidade para a nossa sociedade. Rogério Portugal Bacelar nasceu em Curitiba, no Paraná. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e uma das autoridades mais destacadas no segmento notarial e registral do Brasil. Atualmente, é presidente de diversas entidades no setor, entre elas a Confederação Nacional de Notários e Registradores e a Federação Brasileira de Notários e Registradores. Eu me sinto muito honrado, que além de gostar muito de São Luís e do Maranhão mesmo, como um todo, eu toda a vida que vim para cá fui muito bem atendido e a ideia é poder usar as duas entidades que eu presido, tanto a Confederação Nacional de Notários e Registradores, como a Noreg do Brasil, para ajudar na regularização fundiária e outros aspectos que precisam ser feitos aqui. Rogério Portugal também é fundador do Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais. Na área social, fundou e foi presidente do Rotary Club de Curitiba e do Hospital e Maternidade de Morretes e criou a Associação de Defesa do Meio Ambiente de Morretes, no Paraná. Representantes da classe de cartorários prestigiaram a homenagem e destacaram a importância da atuação do tabelião Rogério Portugal. Com muita alegria que nós aqui no Maranhão o recebemos. E queremos também, logicamente, agradecer à Assembleia Legislativa que concede a ele esse reconhecimento. E isso tudo faz parte de um grande trabalho que ele vem realizando. Uma excelente iniciativa do deputado Arnaldo Melo, que vai agora consagrar e vai homenagear um homem que desenvolve um excelente trabalho nas serventias extrajudiciais de todo o Brasil.
O deputado estadual J. Pinto e o ex-deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Manuel Ribeiro, também prestigiaram a solenidade. O Rogério contribui não só com o Maranhão, com o Brasil todo, né? Ele, através da Honoreg Nacional, ele tem propiciado várias melhorias nos cartórios, vem facilitando aos brasileiros acesso aos cartórios. Então, por isso, a Assembleia Legislativa reconheceu, dando a medalha Manuel Beckmann a ele. Homenagem ao Rogério Portugal, tabelião aqui do Maranhão. E nesse momento a gente se despede aqui da transmissão ao vivo com a TV Assembleia e a gente continua com a transmissão ao vivo aqui no rádio. A gente volta